Olá, professor. Aqui é Murilo Brito e eu vou começar a apresentação do CCX de Geofísica. Vamos lá. Minerais e rochas. O que são minerais e rochas? Os minerais são substâncias encontradas na natureza, formados por uma composição química equilibrada, resultante de milhares de anos de processos inorgânicos, como o calor e a pressão. Todos os minerais eles são sólidos, como a mica, o quartzo, e a água, apesar de ter fonte mineral, ela não é um minério, assim como o mercúrio, que é líquido em temperatura ambiente, ou seja, este é um fator determinante. E as rochas, por sua vez, são formadas por dois ou mais minerais agrupados. Existem três classificações para essas rochas, de acordo com a sua formação, que são essas aí na tela: rochas magmáticas, rochas sedimentares e metamórficas. As magmáticas, ou ígneas, como também são chamadas, elas são formadas pelo magma solidificado expelido por vulcões, e ainda podem ser subdivididas em dois tipos, que são as intrusivas e as extrusivas. As intrusivas, elas são as rochas formadas pelo magma que se solidificou em grandes profundidades. O granito como está aí na tela, é uma das variedades desse tipo de rocha. E no Brasil, algumas serras são formadas de granito, como a da Mantiqueira, a do Mar e algumas serras do Planalto Residual Norte Amazônico. Aqui também um pouco na região de Itamaraju nós temos esse tipo de aflorescimento, eu esqueci o nome agora, professor, aquele florescimento de rochas, que também contém granito, na pedra do Gado Bravo, que é o Monte Pescoço. E as rochas magmáticas extrusivas, que são as rochas que são formadas pelo magma solidificado na superfície, como o basalto. E as rochas sedimentares, que são classificadas também em três tipos. Elas são formadas através de sedimentação de partículas de outras rochas existentes ou de materiais orgânicos. E elas podem ser divididas nessas classificações citadas aí agora, como as clásticas, também chamadas de rochas sedimentares detríticas, que são formadas por detritos de outras rochas antigas, como o arenito, o tílito, etc. As orgânicas, como aí também tem um exemplo, são formadas por restos de animais e vegetais mortos, que vão se acumulando em alguns locais, e através de grande pressão e temperatura dão origem a rochas e minerais como calcário, carvão mineral, petróleo e etc. E as químicas, que são formadas quando o líquido onde os sedimentos de rochas estão dispersos se torna bem saturado. E as rochas químicas em geral formam cristais, como a calcita, aragonita, e como aí na foto, que são estalagmites e estalactites e estalagmites. Bom, vamos lá. As rochas metamórficas são rochas que sofrem alterações na sua estrutura, em decorrência de altas pressões e temperaturas. Exemplos de rochas metamórficas são o mármore e o quartzito, que é o que extrai o quartzo. Bom, passando para a próxima parte, nós vamos só dar uma síntese sobre o ciclo das rochas, pois basicamente a interação de todos esses elementos que nós acabamos de supracitar, desde a meteorização até a deposição, a diagênese, que também tem um fenômeno cíclico com o surgimento, e por aí vai, desde o magma. Aqui é
é aquele contexto que está englobado em todos os outros assuntos, então eu escolhi deixar só o esquema para a gente acompanhar. Prosseguindo, nós vamos falar sobre a dinâmica interna da Terra, que é a deriva dos continentes, tectônicas de placas também. A estrutura interna da Terra, ela, como mostra no esquema a seguir, o modelo químico da estrutura da Terra com base na composição química, né, logicamente, dos materiais existentes no seu interior, e é classificado como nesse modelo de pizza, que sempre é usado para exemplificar, para demonstrar o núcleo interno, externo, o manto superior, o manto inferior e o manto superior e a crosta. E o modelo físico da estrutura da Terra é o modelo da Terra com base na plasticidade e rigidez dos materiais que a compõem. Isso também nós vamos ver com mais síntese à frente. Pois então, deriva dos continentes. No início do século XX, alguns geólogos aceitavam que os continentes tinham se deslocado à superfície da Terra no decurso de sua história. E na tentativa de explicar como se processava o movimento dos continentes, em 1915, um meteorologista alemão, Alfred Wegener, publicou o livro A Origem dos Continentes e dos Oceanos, como a gente pode ver aí no esquema. A foto dele, o livro e esse esquema aí que nós vamos ver. Segundo ele, os continentes atuais resultaram da fragmentação de um único grande continente, e essa teoria ficou conhecida como a teoria da deriva dos continentes. Wegener admitiu que há cerca de 245 milhões de anos os continentes fizeram parte de um único supercontinente, que se chamou Pangeia, rodeado por um único oceano, que se designou Pantalassa, como a gente pode ver aí no esquema. E prosseguindo, há cerca de 180 milhões de anos, a Pangeia teria se fragmentado em dois grandes continentes, a Laurásia, que é a América do Norte, Europa e Ásia, e Gondwana, que é a América do Sul, a África, a Austrália, Índia e Antártica. E os continentes movimentaram-se até as suas posições atuais. E ao observar o mapa, a configuração dos bordos da costa oriental da América do Sul e da costa ocidental da África, ele concluiu que estes se ajustavam como peças de um puzzle. Mas a partir daí, ele fundamentou essa teoria com base nos seguintes argumentos. Os argumentos apresentados por Wegener para subsidiar essa tese de que a Pangeia realmente existiu. Ele que foi o prepulsor dessa teoria, ele propôs o seguinte: um desses argumentos era um morfológico, onde ele encontrou correspondência entre as rochas que se encontravam de um e do outro lado do Oceano Atlântico, e verificou que a natureza, idade e semelhanças estruturais das rochas da África do Sul são idênticas às existentes na orla da Argentina. E também os paleoclimáticos, onde ele observou a existência de depósitos sedimentares, como por exemplo depósitos glaciares encontrados na África do Sul, na Índia, Austrália e na América do Sul, que atualmente apresentam climas tropicais ou subtropicais. E os paleontológicos, que através dos estudos dos fósseis, Wegener
ele encontrou Wegener encontrou vários exemplares dos mesmos fósseis em continentes que atualmente se encontram muito afastados, como a gente pode aí ver no esquema, como é o caso, por exemplo, da ema aqui do Brasil e do avestruz da África. É um processo de cladogênese. Porém, apesar de todos os argumentos do geólogo que tenha apresentado, os cientistas da época ainda não estavam convencidos que os continentes tinham se deslocado. Por quê? Wegener não conseguiu explicar como é que os continentes eles se movimentavam. E a separação da Pangeia terá sido provocada pela fraturação associada à ascensão de magma do interior da Terra em determinados locais desse supercontinente. O interesse, como aí existe essa nota, o interesse pela teoria das derivas dos continentes reacendeu-se por volta de 1950, quando se começou a analisar os resultados de estudos não considerados nas discussões anteriores, como a exploração dos fundos dos oceanos e o magnetismo das rochas. A partir daí, a teoria foi ficando mais subsidiada. E agora nós vamos falar um pouco dos tipos de bordas de placas, que, como aí está no esquema que representava a afirmação anterior, nós temos placas divergentes ou de criação, que são cadeias mesoceânicas, como aí está no esquema, convergentes ou de destruição, as zonas de colisão, que são os choques das placas oceânicas e outra continental, e as transformantes ou conservativas, como por exemplo a falha de Sanders. Agora nós vamos falar um pouco de vulcanismo, que está intimamente ligado com esse processo. A vulcanologia em si é um ramo das ciências da Terra que estuda a formação, a classificação e a distribuição dos fenômenos vulcânicos. E também é dividida, não é, em dois elementos: vulcanismo primário e secundário. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o primário, que se caracteriza pela ocorrência de erupções vulcânicas, tipicamente afirmando, e durante uma erupção são emitidos para o exterior da geosfera materiais vulcânicos no estado líquido, gasoso e sólido. Aqui nós temos um esquema que mostra as manifestações do vulcanismo primário, como o central, do pico do vulcão, ou fissural, em seus arredores ou em alguns lugares que o vulcanismo ainda é ativo, mas não tem um estopim cônico para se formar um vulcão. Aqui estão os materiais vulcânicos, como estes elementos aí, as cinzas, obsidiana, pedra pómez e afins, e a lava, evidentemente. Também em forma gasosa, também vapor de água, dióxido de carbono, enxofre, que são elementos vulcânicos, e o vulcanismo secundário, que é uma atividade vulcânica de uma região que se manifesta de um modo menos violento, tal como a liberação de gases ou de águas a temperaturas elevadas, fundamentadas nesses três, capilarizadas nesses três tipos aí. Nascentes termais, que nada mais é do que liberação de águas quentes ricas em sais minerais. As fumarolas, que por vezes as fontes termais, por assim dizer, que resultam do arrefecimento e consequente
condensação do vapor de água que se libera do magma. Nesse caso, designam-se por águas magmáticas ou juvenis. Por quê? Porque para se formar uma nascente termal, a água quente e borbulhante que está lá dentro lá mais próximo à atividade vulcânica, ela necessita de uma fonte de água fria para que a água chegue na pressão da superfície e não ferva e evapore instantaneamente. Então precisa de uma mistura com água fria. As fumarolas é quando esse fenômeno geofísico das nascentes termais não são contempladas com este elemento das águas frias, propiciando as fumarolas, que soltam gases tóxicos, como a gente pode ver aí no esquema. E os geysers são emissões descontínuas de água e de vapor através de fraturas. Agora nós vamos falar um pouco dos sismos ou terremotos. O terremoto é um fenômeno de vibração brusca e passageira da superfície da Terra, que é resultante de movimentos subterrâneos das placas tectônicas por acomodação de terra, atividade vulcânica, etc. A maior parte dos terremotos ocorrem nas fronteiras entre as placas tectônicas. Todavia, também podem acontecer abalos sísmicos intraplacas. Nesse esquema aí, a gente pode ver os epicentros dos terremotos da Terra de 1963 até 98. Como a gente pode ver aí, professor, literalmente os sismos, os epicentros desenham os entornos das placas tectônicas. Dentre os efeitos deles estão, antes de acontecer, o aumento da emissão de gás metano, a ocorrência de microsismos e anomalias nos comportamentos dos animais, como por exemplo migração em massa. Alguns animais que têm como elemento ou mecanismo de metabolismo alguma interação química, ele consegue pressentir, porque afinal de contas, antes de um abalo sísmico, a emissão de alguns gases acontece. Durante e depois, a vibração do solo, né? Abertura de falhas, deslizamentos de terras, tsunamis, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mudanças na rotação da Terra, mudanças no eixo terrestre, além dos efeitos em construções feitas pelo homem, né? Resultando em perda de vidas, altos prejuízos financeiros e sociais, como desabrigos de população inteira, que acaba facilitando a proliferação de doença, a fome, enfim. E só por título de curiosidade, no Brasil registram-se poucos abalos sísmicos, porque a gente não está numa zona de convergência. Em média ocorrem a cada ano um abalo sísmico de magnitude 1 a 3 na escala de magnitude de momento, e a cada 5 anos ocorre abalo de magnitude 4 ou mais, como a gente pode ver aí. E o maior tremor registrado no Brasil, atingindo magnitude 6.6 na escala de magnitude de momento, foi na Serra do Tombador, no Mato Grosso, em 31 de janeiro de 1955, pouco antes do meu pai nascer. No dia 22 de abril de 2008, agora 10 anos atrás, um tremor de terra atingiu os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, com magnitude de 5.2, que já é algo considerável. Agora, tsunamis. Um tsunami, um maremoto, é uma série de ondas causadas por deslocamento de um grande volume de água, e são ocorrentes, que são frequentes no Japão, como esse caso trágico aí que foi recentemente. Terremotos, erupções vulcânicas, explosões submarinas, deslizamentos de terra, entre outros eventos acima ou abaixo da água, têm o potencial para gerar uma tsunami. E ela pode ser gerada quando os limites das placas tectônicas convergentes ou
transformantes se movem de forma abrupta e deslocam verticalmente a água, o terremoto. É muito improvável que esses movimentos possam formar-lhes em limites divergentes, porque os limites construtivos ou conservadores, como a gente chama, em geral não perturbam o deslocamento vertical da coluna da água. As zonas de limites construtivos, elas não se atritam de forma vertical e, consequentemente, é bem difícil provocar um movimento para eclodir numa tsunami. E cerca de 80% dos tsunamis ocorrem no Oceano Pacífico, mas são possíveis de acontecer em outros lugares, como o Oceano Índico e Atlântico. Agora, dobramentos. O que são dobramentos? São curvaturas causadas por esforços de natureza ou por efeitos tectônicos, como está tudo intimamente ligado. Uma rocha, antes de ser dobrada, ela deve apresentar uma configuração plana. Para ocorrer o dobramento de uma rocha, um dos fatores limitantes é o tempo, sendo que a força da ação mecânica sobre a rocha deve atuar demoradamente. E as dobras são constituídas pelas seguintes partes: os flancos, os eixos, plano axial, crista e plano da crista. Aí a gente pode ver um exemplo. Os dobramentos, eles são movimentos responsáveis pelo surgimento de regiões de grandes altitudes, das quais podemos destacar os Alpes, a Cordilheira dos Andes e do Himalaia. Todos surgiram por meio de encontros entre duas placas litosféricas, como a gente pode ver aí um exemplo. Agora os falhamentos. Os falhamentos, como a gente pode ver aí, eles surgem a partir de pressão vertical ou inclinada. Geralmente ocorrem em áreas de rochas rígidas, de origem cristalina. E a colisão entre rochas com essas características provocam rupturas nas mesmas, formando as falhas. Depois que as rochas sofreram fraturas em decorrência dos movimentos das placas, o que acontece é o deslizamento vertical ou inclinado. Como a gente pode ver aí também a falha, uma parte da falha de San Andreas elas são fraturas mediante as quais as rochas se deslocam de forma que perdem a sua continuidade original. E nós temos alguns tipos de falhamentos. A inversa, como a gente pode ver no esquema aí, ou contrárias, que são aquelas que resultam das forças compressoras horizontais causadas pela contração da crosta terrestre ou por encolhimento. A normal, ou de gravidade, que são aquelas produzidas pela distensão causada devido à expansão da crosta, como o Mar Morto, Mar Vermelho e Lago Vitória na África. Falhas transformantes. A gente pode ter as falhas de Roche, que tem surgimentos formando áreas mais altas, ou falhas de Graben, e quando o terreno se abaixa por algum falhamento. Aí, tá vendo? Hurst e Graben. O intemperismo é um conceito bem básico se a gente for falar de forma não tão aplicada, porque se a gente fosse falar de tudo de forma bem aplicada, o vídeo ia ficar bem denso, mais ainda, né? Intemperismo nada mais é que um conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que ocasionam a desintegração e decomposição das rochas. A rocha, depois que se altera, recebe o nome de regolito ou manto de intemperização. E os processos intempéricos atuam através de mecanismos que modificam as propriedades físicas dos minerais e rochas, como a morfologia, a resistência, a textura, etc.
e suas características químicas, como a composição e estrutura cristalina. E os tipos de intemperismo: o físico, conhecido também como mecânico, que ocorre onde existem variações de temperatura, cristalização dos minérios, solidificação das águas e atividades de seres vivos. Os minérios em temperatura inconstante se dilatam e se fraturam, fazendo com que água, sais e raízes entrem por tais fraturas. Os minerais presentes nas rochas, em contato com a maresia, se cristalizam, fazendo com que o processo das fraturas se acelere. E o químico, que é o intemperismo quando ocorre quando a água transforma a composição mineral das rochas, como ocorre com intensidade variável, depende do grau de temperatura e umidade do local. De acordo com as condições do local, a água provoca grandes sulcos que podem atingir centenas de metros de profundidade, formando os lençóis freáticos até parar na rocha matriz. E é isso, professor. Muitíssimo obrigado por acompanhar. Muito obrigado pela atenciosidade, pela oportunidade de me conceder a oportunidade de fazer esse trabalho para eu poder me formar. E é isso aí. Até mais ver. Tchau.